Todos pensavam que ele era um fracassado incapaz de usar magia, mas ele se revela um mago com magia infinita. Sable era um perdedor sem teto, sem memórias de seu passado, mas sua vida mudou quando uma mulher misteriosa o abordou um dia, de repente. Ela olhou para seus olhos brilhantes e misteriosos, que eram a prova de sua magia, e disse que o levaria a um lugar onde ele realmente pertencia. Ela o levou à Real Academia de Magia, um local onde os estudantes aprendem a magia para se tornarem grandes magos e bruxas. Já se passaram 3 anos desde sua admissão aqui, e Seb é o aluno mais tolo na história da academia, incapaz de lançar um único feitiço de forma decente. Ele recebe uma convocação da diretora, e ao chegar ao escritório dela, encontra uma bruxa loira de baixo escalão ali. A bruxa de baixo escalão faz um escândalo por não ser permitida entrar no escritório, mas ao notar Seb, ela transforma seu cajado em um machado e o aponta para o pescoço dele. Ela o manda gritar, pois assim a diretora certamente virá para salvá-lo, sem dúvida. De repente, o servo da diretora, um homem fera chamado Holden, chega e confronta a bruxa de baixo escalão. Holden desarma a bruxa e faz seu cajado voar, que retorna à sua forma original assim que atinge o chão, com um baque. Seb decide pegá-lo para ela, e tanto a bruxa quanto o lobo entram em pânico ao ver isso. Holden o afasta e então chuta o cajado na direção da bruxa, que chora ao ver seu parceiro de confiança sendo maltratado daquela maneira. De repente, a porta atrás dele se abre e a diretora Albus sai para ver a causa daquela comoção. Ela fica chocada ao ver a bruxa de baixo escalão, que ela identifica como Louvre Christus, e pergunta como diabos ele veio parar aqui. Albus permite que todos entrem e diz a Seb que ele está sendo enviado para um lugar distante para um treinamento especial, pois ela acredita que ele não irá melhorar na academia. Albus começa a contar a história da longa e sangrenta guerra entre as bruxas e a igreja, que terminou há apenas 5 anos. Após a guerra, a parte norte, incluindo o reino onde vivem, aceitou a magia e as bruxas. O sul, por outro lado, ainda lhes é hostil, e notícias de caça às bruxas são rotineiras por lá. A razão pela qual o norte aceitou a magia é devido a uma guerra menor e mais intensa que ocorreu há 10 anos no passado. Um homem muito poderoso, chamado Mago Maligno 13, espalhou o ensino da magia no reino de Winia e liderou a guerra para criar um mundo onde bruxas e magos não fossem perseguidos. Albus não concordou com seus métodos e ela o matou no final, definitivamente. No entanto, ela acredita que a aceitação atual da magia no norte é graças ao Mago 13, que tornou a magia mais comum e acessível. Por outro lado, as coisas são difíceis para as bruxas no sul, então ela decidiu construir uma vila de bruxas por lá. Ela quer que Seb e alguns outros estudantes provem a todos que não são perigosos e podem viver como pessoas comuns. Se eles falharem em impressionar as autoridades locais em 3 anos, todos ali perderão suas memórias de magia e da academia, para sempre. Lou admite que Albus elaborou um bom plano e se oferece para ser a bruxa encarregada da vila. Albus tenta dizer que eles têm outro professor para a tarefa, mas Lou afirma que não cooperará com ela, e a academia no futuro se não for permitida ir à vila, de forma alguma. Albus já está frustrada, e então Lou diz que trabalhará para ela apenas se permitir que ela leia o Grimório do Zero, o primeiro livro de magia já escrito em todo o mundo. Albus responde que é um livro proibido que contém o poder de destruir o mundo, e Lou não pode ter permissão para lê-lo de jeito nenhum. No entanto, eles chegam a um meio termo, pois Albus permite que Lou encontre a Bruxa Negra da Lama, a autora do Grimório do Zero, e a Bruxa de Baixo Escalão aceita o acordo com grande alegria. No dia seguinte, Seb encontra Lou no mercado enquanto se preparam para partir para o sul. Junto com eles está Hort, uma ruiva alegre com uma personalidade muito marcante, e um homem lagarto chamado Kudo, que insiste que não precisa de ninguém para guiá-lo ou escoltá-lo. Ele diz a Lou que ela viajará para o sul de forma independente, acompanhada por 2 outros estudantes. Seb e as garotas sentam-se em um restaurante, e Lou alimenta seu cajado com alguns espetos de carne suculentos. Ela o apresenta como o Cajado de Ludens, também conhecido como o Bruxo, porque ele suga o poder mágico de quem o toca e os mata, sem piedade. Lou só consegue segurá-lo porque assinou um pacto com o cajado. Eles iniciam sua jornada depois disso e Seb sente enjoo de movimento assim que sobem em uma carroça. Então Lou decide continuar o resto da viagem a pé, caminhando. À noite, eles conversam sobre seus passados, e Seb afirma que não tinha memórias antes de se matricular na escola. É por isso que ele quer passar no teste na Vila Especial, pois se suas memórias da academia forem apagadas, ele seria apenas uma casca vazia, sem nada. Nesse exato momento, Lou chega ali carregando água em seu cajado. Enquanto conversam mais sobre si mesmos, as garotas descobrem que Seb mal consegue usar qualquer magia. Quando ele tenta usar um feitiço, sua magia sai completamente do controle. Mas quando ele tenta controlá-la, a magia simplesmente não se manifesta. Lou pensa que Seb deveria realmente desistir de ser um mago, pois levará muito tempo para ele fazer algo que valha a pena. No dia seguinte, eles chegam a uma vila e conseguem um quarto em uma estalagem. Enquanto tomam café da manhã, os 2 magos que estavam com Kudo descem reclamando que o lagarto os abandonou e fugiu. Assim que vem o grupo de Seb, eles os informam que bandidos os atacaram na noite anterior, de forma inesperada. Seus pertences não foram roubados, mas Kudo levou o mapa consigo, declarou que era o único mago do grupo e fugiu. Lou acha essa história muito estranha, pois qualquer bandido normal roubaria seus pertences e sequestraria os garotos para vendê-los como escravos, sem hesitar.
No entanto, como Kudo foi alvo especificamente, ela acredita que é obra de um caçador de bruxas. Ela acredita que Kudo deve ter percebido isso também, e é por isso que ele fugiu sozinho para permitir que seus amigos escapassem para um lugar seguro. Lu assume a responsabilidade por deixar Kudo ir sozinho, e decide salvá-lo por conta própria. Ela proíbe Seb e Hort de se juntarem a ela, pois seriam apenas obstáculos em seu caminho. No entanto, uma vez sozinhos em seu quarto, eles percebem que não podem ficar parados, enquanto seu colega está em apuros, em grande perigo. Hort de repente tem uma ideia e usa magia de adivinhação com o lenço de Lu, localizando sua posição exata em um mapa. Eles seguem para a floresta, mas Hort ainda está furiosa com os dois magos inúteis, que se recusam a ir com eles para ajudar Kudo, dizendo que não é culpa deles se um lagarto de baixo escalão morrer. De repente, eles avistam o rabo decepado pertencente a Kudo, com sangue espalhado por toda parte. Eles entram em pânico ao vê-lo, e Hort se pergunta se o rabo decepado significa que Kudo está morto, mas Seb acredita que, sendo um lagarto, ele pode regenerá-lo sem problemas. Hort o pega por precaução, e então Seb nota 3 conjuntos de pegadas no chão. 2 delas pertencem a Kudo e Lu, o que significa que a terceira pertence ao atacante. Hort surta ao perceber que há um único caçador de bruxas forte o suficiente para encurralar Kudo e fazê-lo correr por sua vida desesperadamente. Ela treme ao recordar o que aprendeu sobre os caçadores de bruxas profissionais, que foram recrutados pela igreja entre criminosos do Corredor da Morte. Ela não consegue controlar seu medo quando pronuncia o nome da Dia Ignis, a organização dos caçadores de bruxas viciosos e cruéis. Seb diz que a Dia Ignis foi dissolvida após a guerra, mas Hort grita com ele que, mesmo que a organização não exista mais, isso não significa que os caçadores se aposentaram. Ela diz nervosamente que uma vez conheceu um membro da Dia Ignis no passado, há muito tempo. Ela foi a uma vila próxima para encontrar sua amiga, mas tudo o que encontrou lá foi uma pilha de corpos em chamas, e um homem feroz com um martelo gigantesco parado na frente deles. Ela estava tão aterrorizada com o caçador de bruxas que fugiu chorando, mesmo com sua amiga queimando na pira, sem poder fazer nada. Ela quer fugir desta vez também, quando de repente eles ouvem um grito à distância e percebem que é Kudo. Seb pensa que seria mais inteligente fugir, mas então ele decide ir e ajudar o amigo, custe o que custar. Ele diz a Hort que essa é a chance dela de reunir coragem e não cometer o erro de seu passado, e ela decide segui-lo. Por outro lado, Kudo estava escondido nas árvores enquanto os caçadores tentavam encontrá-lo e armavam armadilhas por toda parte, em cada canto. Ele notou uma corda amarrada ao galho onde estava descansando. O galho de repente se partiu, e ao cair no chão, armadilhas escondidas dispararam flechas contra ele. Ele as desviou de alguma forma, apenas para se ferir com os espinhos no chão, de forma dolorosa. Agora ele tenta escapar da selva apesar de seus ferimentos, mas tropeça em uma armadilha simples. Ele teme que flechas voltem a chover sobre ele, mas em vez disso, ele se depara com um aterrorizante caçador de bruxas chamado Tyron, de quem ele fugiu na noite passada com muito medo. Na noite passada, os ataques mágicos de Kudo não funcionaram nele, então desta vez, ele tenta cegá-lo usando um feitiço de luz e foge. No entanto, Tyron se recupera facilmente da magia e o persegue em questão de um momento, com grande velocidade. Ele atinge Kudo com seu martelo gigante e o arremessa contra uma árvore. Tyron então percebe que a ferida nos pés de Kudo já está se fechando, e ele ri, dizendo que ele valerá um preço muito alto se o vender a alguns pesquisadores da igreja, sem dúvida. Ele ordena que seus homens tragam uma jaula, e isso traz de volta o TPT de Kudo. Quando ele era um pequeno lagarto, foi escravizado por algumas aberrações de circo cruéis que faziam um espetáculo de suas habilidades regenerativas soberbas, para o público. Ele escapou daquele lugar horrível e veio para a academia para ficar mais forte, mas parece que tudo foi em vão. Ele se agarra desesperadamente a uma raiz de árvore e Tyron esmaga suas mãos sem piedade. Kudo grita de dor, mas ainda não está disposto a desistir e agarra a raiz com sua mandíbula, com toda a força. Tyron está prestes a acabar com a vida dele para sempre, quando de repente, a árvore ao lado dele é cortada ao meio. O caçador olha ao redor e encontra Lu sentada no topo de uma árvore. Ela comanda seu cajado para atacar o homem, e ele assume a forma de uma mandíbula negra e ameaçadora. Tyron golpeia com seu martelo e então começa a suar enquanto pergunta se aquele é o lendário cajado de Ludens. Lu afirma e declara que ela é a bruxa do amanhecer de 300 anos, e agora ela também é a professora do lagarto que ele tentou ferir, de forma cruel. Tyron fica confuso e ataca a árvore onde ela está, mas não faz muito estrago. Lu o ataca usando seu cajado e exibe seu poder cortando várias árvores em um instante. Tyron percebe que está condenado quando, de repente, as vozes de Seb e Hort são ouvidas à distância, se aproximando. Lu lhes diz para fugir, mas é tarde demais, e Tyron já está sobre eles. Seb empurra Hort para um lugar seguro e é derrubado em seu lugar. Enquanto Tyron o estrangula, Hort o reconhece como o mesmo homem aterrorizante que matou sua amiga e congela de terror, completamente paralisada. Lu chega ali e diz ao caçador que se ele matar seu aluno, ela o matará instantaneamente. Ele lhe oferece um acordo e pede que ela jogue o cajado e se torne sua prisioneira em troca de seus alunos. Ela não suporta ver o sofrimento de Seb, então ela joga seu cajado no chão com pesar. Tyron ri e joga sua corda anti-magia no cajado enquanto diz a Seb para envolvê-lo nela e trazê-lo para ele. Seb faz o que lhe é dito e então Tyron chama Hort pelo nome e pede que ela amarre Lu, sem demora. Ela estremece de medo, e o caçador pede que ela pare com a encenação, pois a verdade é que ela é uma espiã da facção anti-bruxas da igreja. Hort grita para abafar suas palavras, que a levam por um caminho de memórias dolorosas.
Quando era jovem, chifres de repente começaram a crescer em sua cabeça. Sua mãe, sendo uma crente devota, a enviou para a igreja, onde cortaram seus chifres e a colocaram no orfanato. Um dia, deram-lhe a missão de se matricular na Academia de Magia como espiã e relatar qualquer coisa que encontrasse sobre as bruxas à igreja, sem falta. Hort estava feliz em servir, mas ao passar tempo na academia e começar a fazer amigos, ela se viu sobrecarregada pela culpa. Ela não queria mais ser uma espiã e desejava ser uma bruxa de verdade. Então, quando teve a chance de se juntar ao treinamento especial, ela aceitou a oferta, mas nunca imaginou que um membro da Dia Ignis apareceria ali, naquele lugar. Hort cai de joelhos, pesada de culpa, mas Seb esboça um sorriso forçado ao dizer que não é culpa dela. Vendo seu esforço, ela decide não mais enganar seus amigos. Ela imediatamente tira o rabo de Kudo e o usa como oferenda de feitiço para liberar chamas azuis brilhantes e intensas. Ela ataca Tyron com elas, e ele arranca sua túnica das mãos de Seb para se proteger. A túnica bloqueia o ataque e Hort surta enquanto Tyron se aproxima dela. Ele está prestes a esmagá-la quando, de repente, Seb ouve a voz de Ludens, pedindo ao garoto para usá-lo, para lutar. Seb fica hipnotizado pelo cajado e ele o pega apesar da objeção de Lu. O núcleo do cajado brilha enquanto absorve sua magia, e então, de repente, o fluido negro se espalha em todas as direções. Todos estão preocupados com Seb enquanto as estrias do fluido negro distorcem a área, e então formam uma esfera gigante ao redor deles, de forma assustadora. Algumas horas depois, Seb abre os olhos para ver Hort em cima dele. Ele fica constrangido e se afasta, e ela imediatamente o abraça, chorando lágrimas de alegria por ele ainda estar vivo. No entanto, Lu não está feliz com o que aconteceu e repreende Seb enquanto lhe mostra a destruição que ele acabou de causar com sua magia. Ela grita com ele que usar o cajado de Ludens é suicídio, e então chama todos os 3 de seus alunos de completamente imprudentes. Enquanto continuam a jornada depois disso, Seb pergunta a ela por que ele ainda está vivo. Lu lhe diz que sua magia era simplesmente muito mais do que Ludens poderia absorver de fato. Enquanto todos os outros estão chocados, Lu acredita que Seb tem magia praticamente infinita, e é por isso que ele acha tão difícil usar magia como magos normais. Lu então diz a Kudo que ele virá com eles desta vez, e quando ele tenta recusar, ela sobe nele até que ele ceda, sem escolha. Ele diz que deveria pelo menos encontrar e recolocar seu rabo, mas Hort lhe diz que ela o usou como oferenda de feitiço, e ele perde a paciência, ficando furioso. À noite, Seb e Hort tomam café do lado de fora, enquanto Lu e Kudo descansam dentro da estalagem, tranquilamente. Ela tira o chapéu e faz Seb sentir seus chifres enquanto lhe conta a história de sua infância. Em sua infância, todos diziam que os chifres eram a prova de que Hort era filha de um demônio, mas agora mesmo ela aprendeu com Lu que tem o sangue de um homem-fera em suas veias, correndo forte. Homens-feras são criados quando uma bruxa concede o poder de uma besta a um guerreiro. No entanto, se tanto o guerreiro quanto a bruxa morrem, o poder se liga à linhagem sanguínea da bruxa, e foi exatamente isso que aconteceu com ela, de forma inesperada. Hort agradece a Seb por confiar nela e o beija na bochecha antes de sair correndo para dormir. Assim que ela sai, Lu aparece bem ao lado de Seb e lhe diz que Hort o teria deixado beijá-la se ele tivesse tentado um pouco mais, com mais insistência. No dia seguinte, os outros 2 magos são presos pela polícia porque estavam vazando informações para a igreja em troca de dinheiro. Lu declara que apenas 4 deles continuarão a jornada agora. Primeiro, ela quer que Kudo cure suas mãos destruídas usando magia de cura, mas ele diz que a magia de cura usa o maior poder mágico, e ele não tem o suficiente para isso. Lu responde que ele tem Seb, que possui um banco de poder mágico com carga ilimitada. Ela revela que a maneira mais eficiente de transferência de magia é por meio de um beijo, mas Hort imediatamente rejeita até mesmo a imaginação do beijo profano entre Seb e Kudo, com horror. Então Lu lhes diz que eles também podem usar o contato normal com a pele. No entanto, se as coisas derem errado e Kudo absorver mais magia do que pode suportar, ele morrerá uma morte horrível e dolorosa. É por isso que ela decide ser o elo de ligação entre eles, de forma segura. Lu segura as mãos deles e transfere magia de Seb para Kudo, que entoa o feitiço de cura, e em segundos, seus braços e rabo destruídos estão completamente regenerados. Os aldeões ficam maravilhados ao ver isso, e Lu convoca uma festa e todos se ocupam cantando e dançando com grande alegria. Logo depois disso, eles chegam a uma cidade enorme, onde uma carruagem que passava derrama lama por todo Seb. Lu lhe diz para não se preocupar, pois seu hotel habitual tem um banho público muito agradável. Enquanto Seb e Kudo se limpam no banho dos meninos, Kudo revela sua história de fundo, seu passado. 6 anos atrás ele fazia parte de um show de aberrações. Uma bruxa poderosa atacou a região norte e destruiu quase tudo. Kudo de alguma forma sobreviveu à destruição e foi resgatado por um cavaleiro da igreja, de forma heróica. Naquela época, os Homens-Fera ainda eram fortemente discriminados, mas apesar disso, os cavaleiros montados em dragões o salvaram com um sorriso, e desde então, Kudo sonha em se juntar à igreja e ao exército de magos como ele com grande fervor. No dia seguinte, eles retomam sua jornada pacificamente. Onde quer que vão, as pessoas estão familiarizadas com Lu. Ela conhece os melhores lugares para pescar e descansar. Ela ensina seus alunos a sobreviver na natureza e também os incentiva a usar a magia para ajudar os outros, de bom grado. Todos se abrem para ela, e ela lhes diz que, por viver do poder que lhe é dado pelo cajado de Ludens, ela tem sido uma bruxa de baixo escalão por mais de 300 anos. Ela nem precisa comer, dormir e nem pode se reproduzir, então a vida é bastante entediante para ela, sem emoção.
Então a única coisa que a faz sentir-se viva é se divertir. E ela se sente realmente animada quando algo perigoso acontece no mundo. Um dia, um garoto vem correndo em direção a eles e lhes diz que não é seguro para eles estarem do lado de fora naquele momento. Ele agarra a mão de Lu e leva todos para um tronco de árvore oco, onde usa um feitiço mágico para criar uma barreira que os esconde perfeitamente, mas não bloqueia o som. De repente, um homem-fera tigre branco chega ali e começa a chamar o garoto com voz alta. Ele ameaça quebrar os ossos de seu amigo se ele não sair. O Homem-Fera ouve o batimento cardíaco das pessoas escondidas no tronco oco da árvore e ele balança sua lâmina contra eles. A barreira é estilhaçada e o garoto rola para fora dela, caindo no chão. Seb e seus amigos pulam logo atrás dele para protegê-lo, mas o mercenário Homem-Fera diz que será impossível usar magia contra ele, pois ele os matará antes que possam terminar de entoar seu feitiço. De repente, ele nota alguém atrás dele e se vira para encontrar Lu avançando sobre ele com um ataque, de forma rápida. O Homem-Fera defende o ataque dela, e ela recua para um galho de árvore, dizendo a seus alunos para correrem. Eles seguem seu comando, e quando Lu provoca o mercenário perguntando se ele não vai persegui-los, ele responde que virar as costas para ela seria um suicídio, sem dúvida alguma. Ele parece estranhamente bem informado sobre o Cajado de Ludens, o programa de treinamento especial e a Vila das Bruxas, o que frustra Lu. O mercenário se retira da luta porque sabe que não pode vencer contra ela, e lhe diz para ir para a vila imediatamente, pois seus alunos podem estar em perigo, em grande risco. Ao mesmo tempo, Seb, Hort e Kudo escoltaram o garoto em segurança até a igreja da vila, onde um padre vendado chamado Dan os cumprimenta. O garoto diz a Dan que as 3 pessoas o salvaram, e ele lhes pergunta se são magos com curiosidade. Seb fica confuso e pergunta como ele sabia disso, e o padre diz que todos na Vila Alvo sabem que eles estarão aqui. Seb então pergunta sobre o Homem-Fera Tigre que os atacou, e Dan diz que o Homem-Fera chamado Yohai é um mercenário que guarda a vila em nome de uma bruxa, e diz aos estudantes para fugirem deste lugar, pois é muito perigoso. Ele explica que, há 2 anos, a bruxa aqui estacionada pela academia de repente se rendeu a um invasor sem sequer lutar. A bruxa invasora assumiu o controle da área, e desde então, ninguém conseguiu se opor a ela de forma alguma. Seb de repente percebe que 2 dos estudantes do grupo especial foram presos por delatar a igreja. Hort era uma espiã, Kudo é um homem-fera, e Seb, ele próprio, é o pior aluno de toda a academia, sem dúvida. Ele acredita que foram enviados para se livrar deles de forma indireta, e seus amigos ficam apavorados ao ouvir isso. Kudo sugere que contatem a igreja do Exército de Magos, mas Dan informa que ainda se autodenominam Exército da Igreja nesta região, e isso não ajudará uma vila com bruxas e feiticeiros. Enquanto todos estão em dúvida, Lu faz sua aparição repentina. Ela pede a seus alunos que desconfiem desse padre de aparência suspeita, pois ele pode muito bem estar em conluio com o mercenário Tigre. Dan a desafia a tentar matá-lo se ela está tão desconfiada, mas Lu afirma não ser fã de violência desnecessária. Ela pede que ele os leve para um passeio pela vila, a fim de provar que não é um inimigo. O padre concorda e os leva até a aldeia onde deveriam ficar. Lá, eles encontram o pai do menino esperando por ele. O menino chamado Leus e seu pai os levam para um tour pela vila, e afirmam que a antiga bruxa era de fato amiga deles. Kimino pergunta por que ela abandonou a aldeia sem tentar lutar contra o invasor, mas o homem não tem a menor ideia sobre isso. O restante dos aldeões se esconde deles em suas casas, e ele explica que não são muito afeitos a estranhos. Em seguida, ele os leva a uma casa onde 4 bonecas em tamanho humano estão penduradas de forma assustadora. O pai de Léo explica que, há alguns anos, algumas pessoas tentaram fugir da vila. Então a bruxa e seu mercenário lidaram com elas e colocaram essas bonecas como uma ameaça para quem tentasse sair. No entanto, ele insiste que a bruxa não causa problemas aos aldeões se eles não quebrarem suas regras. Eles entram na casa velha depois disso, e assim que Lu termina de examiná-la, ela declara que deveriam eliminar o controle da bruxa na área. Hort sugere que podem voltar na academia e obter a ajuda da igreja e do exército de magos, mas Seb se opõe à ideia, pois isso transformaria a vila em um campo de batalha. Ele quer resolver o problema por conta própria. No entanto, Kudo o agarra pela gola, dizendo que não tem chance de vencer uma bruxa que pode comandar o temível mercenário Tigre. Ele afirma que essa luta terminará em suas mortes, mas Seb afasta suas mãos e diz que, ao tocar o cajado de Luden, percebeu que não tinha medo de morrer. Hort diz timidamente que a mera ideia a assusta, e Seb apenas a manda sair da vila com Kudo para que ele e Lu possam lutar sozinhos. Com lágrimas nos olhos, Hort explica que o que ela quis dizer é que a ideia de Seb morrer a apavora. Ele não consegue entender suas palavras com seu quociente emocional de um dígito, e Hort começa a chorar enquanto foge. Seb tenta persegui-la para se desculpar, mas Lu o impede, pois se ele pedir desculpas sem saber o que fez de errado, a garota ficará ainda mais magoada. Kubito lhe diz que Hort ficou magoada porque o considera um amigo, e não quer que um amigo morra em vão. Seb entende um pouco agora, e corre para encontrá-la e se desculpar. Enquanto isso, Hort está na igreja, onde conhece uma garotinha pequena e tímida chamada Lily, que tenta confortá-la. De repente, o padre vendado aparece atrás deles e repreende Lily, afastando-a. Ele então pergunta a Hort o motivo de sua vinda, e depois de contar a ele sobre sua briga com Seb, ela tenta sair, mas então nota o símbolo de Dia Agnus no cajado do padre.
Ela entra em pânico ao perceber que ele é um inimigo e começa a andar para trás, quando de repente se vê amarrada por cordas fortes. Dan saca uma foice escondida em seu cajado e a aponta para o pescoço de Ort, dizendo-lhe para retomar sua atuação como espiã para a facção anti-bruxa se quiser viver. Por outro lado, Seb retorna à casa de mãos vazias. Ele não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre Ort, então Lu decide rastrear a magia dela. A busca os leva a uma caverna na floresta, onde avistam sangue no chão, e Lu sente os rastros mágicos de várias pessoas dentro da caverna. Kudo quer recuar porque é uma armadilha, mas Lu pensa que se a bruxa da região quiser recebê-los, ela aceitará o convite. Ela usa seu cajado para sentir e desativar todas as armadilhas na caverna, mas Kudo ainda não está convencido a lutar. Lu tenta provocá-lo, lembrando-o de que ele planeja se juntar à igreja e ao exército de magos, que não temem enfrentar oponentes mais fortes que eles. Na verdade, o líder deles uma vez derrotou e domou um dragão que destruiu todo o seu reino. Ela pergunta a Kudo se ele quer ser como ele ou se estava fora da luta, e ele escolhe a segunda opção. Ele sai correndo da caverna, mas encontra Yohai lá, que oferece ao lagarto que se junte a ele, pois isso o ajudará a ficar mais forte. Em resposta, Kudo pergunta a Yohai sobre o sangue na caverna e exige saber o que ele fez com Hort. Yohai apenas ri, dizendo que comeu a garota e que ela era bem suculenta. Isso enfurece Kudo, que fica vermelho e azul de raiva, e diz ao tigre que ele definitivamente o matará. Dentro da caverna, Seb usa magia de luz para iluminar o local, mas não consegue controlar seu poder e Lu fica quase cega pelas luzes. Ele finalmente consegue dominar o feitiço, mas Lu não para de importuná-lo por um bom tempo. Ela diz que qualquer bruxa desejaria um aprendiz como ele, com poder infinito, e isso de repente traz de volta algumas memórias esquecidas para Seb. Ele cai de joelhos ao se lembrar delas, mas se levanta imediatamente. Lu lhe diz que ele pode retornar agora, pois seguir em frente será perigoso para ele, mas ele está disposto a enfrentar os perigos para salvar seu amigo. De repente, de uma porta no fundo da caverna, alguns tentáculos disparam em direção a Seb e o agarram. Lu tenta ajudá-lo, mas então seu cajado é arrancado dela. Dan chega lá instantaneamente e chuta Lu diretamente para a sala com Seb. Enquanto a porta se fecha, ele diz a Lu que ela deveria tê-lo matado no momento em que desconfiou dele. Seb logo se levanta para ver outra bruxa à sua frente. Ela libera uma suave luz azul ao seu redor, e com um único olhar, Seb a reconhece como a bruxa que o resgatou de sua vida solitária. A bruxa o chama, dizendo que o esperava há muito, muito tempo. Seb pergunta ansiosamente quem ela é, mas Lu desconfia da nova bruxa. A bruxa também não gosta dela, e com um simples estalar de dedos, a faz voar. Enquanto Seb corre para ajudar Lu, a bruxa lhe diz que está desapontada por sua existência especial, como a dele, estar cercada por tolos sem valor. Ela de repente joga o chapéu ensanguentado de quartz para a frente, e Seb, angustiado, pergunta o que ela fez. A bruxa diz que deixou seu mercenário tigre comê-la, devastando-o ainda mais. Ela afirma que fez de tudo para trazê-lo de volta de Albus, e isso incluiu assumir o controle desta vila. Enquanto Seb pensa que isso é culpa dele, as memórias de seu passado esquecido retornam a ele mais uma vez. A bruxa pede que ele venha até ela para que possa levá-lo a um lugar digno de seu nível, mas ele recusa. Ele diz que estava perfeitamente feliz com seus amigos, que o trataram bem mesmo quando todos pensavam que ele era um perdedor. Ele diz à bruxa que decidirá quem é digno de estar ao seu lado e a julga inadequada para isso. Ele planeja usar toda a sua magia em um único feitiço para se autodestruir, mas assim que começa a cantar, Lu de repente o beija. Incapaz de processar o que está acontecendo, ele cede a ela, e após um beijo longo e desajeitado, Lu se sente cheia de energia mágica. Ela entoa o mesmo feitiço mágico usado contra Tyron anteriormente, e atira um dragão de chama azul em direção à bruxa, mas ela anula sua magia instantaneamente. A bruxa orgulhosamente diz a Lu que ela é a criadora daquele feitiço, e é tolice para qualquer um usá-lo contra ela. Ela declara que é a bruxa original Zero, que escreveu o Grimório de Zero, e Seb percebe que eles não têm chance contra ela. Enquanto Zero se aproxima dele, ele tenta proteger Lu, mas, surpreendentemente, nenhum ataque vem em sua direção. Em vez disso, há confete voando por toda a caverna. Zero cutuca o nariz de Seb, dizendo-lhe que, a partir de hoje, ela será quem o supervisionará no treinamento especial. Ele ainda está tão confuso como sempre, e agora até Lu começou a elogiar Zero. Seb parece pasmo, então ela lhe diz que tudo isso foi um teste, e ele foi aprovado. De repente, Hort vem correndo em direção a eles, e Seb fica aliviado ao ver que ela está bem. Ela o abraça e lhe diz que a chegada deles à vila foi um teste elaborado e todos os aldeões estavam envolvidos. O padre vendado atestou também e pediu para que ela continuasse sendo uma espiã, mas ela cuspiu na cara dele e, sendo um pervertido, ele gostou. Dan chega lá naquele momento e a esbofeteia por falar mal dele. Ele devolve a visão a Lu e pergunta se ela sabia que aquilo era um teste. Lu responde que era óbvio que tudo estava armado, pois a casa em que ficaram era muito limpa e bem abastecida, considerando que havia sido abandonada há 2 anos. Nesse instante, Yohai chega com Kudo, que também passou no teste. Kudo ficou feliz em ver seus amigos vivos e corre para abraçá-los. À noite, os aldeões dão uma festa para os magos e bruxas que passaram no teste.
Após a festa, Zero mais uma vez parabeniza os 3 alunos, e Hort pergunta por que ela estava se esforçando tanto para fazê-los falhar. Ela responde que, como eles têm grandes talentos, ela precisava verificar se tinham um caráter para corresponder ao seu potencial. Ela afirma que, se eles atingissem seu potencial máximo e depois escolhessem seguir o caminho do mal, isso traria uma calamidade. Zero diz a Hort que ela tem um talento que a tornará igual ao diretor Albus em apenas algumas décadas. Quanto a Kudo, Zero acredita que se ele aprimorar sua magia de cura, poderá até se tornar imortal. Ela então afirma que o auge de Seb é invisível até para ela. Zero alega que devido ao seu poder mágico infinito, Seb pode viver por séculos, e se ele continuar aprimorando sua magia durante esse tempo, nada será impossível para ele. No entanto, ela acrescenta que se negligenciarem seu treinamento, nunca serão mais do que magos de terceira categoria. Zero então explica que eles terão que montar suas lojas exclusivas na vila para que os aldeões possam facilmente pedir sua ajuda. Ela quer lhes contar mais, mas então o tigre e o padre interrompem sua palestra com comida. Depois disso, os 3 alunos caminham para suas casas, quando Kudo de repente vê um homem montado em um dragão no céu noturno, e sua cabeça brilha em branco enquanto ele reconhece o cavaleiro que salvou sua vida. Ele conta a seus amigos sobre o cavaleiro, e eles correm instantaneamente para encontrá-lo. O cavaleiro montado no dragão aterrissa na vila e revela que está ali para entregar algumas cartas aos 3 alunos. Enquanto Seb e seus amigos abrem a carta, descobrem que agora tem liberdade irrestrita para usar sua magia como quiserem. Todos ficam chocados ao ouvir isso, até mesmo o Cavaleiro Dragão, que percebe que essa é uma autorização para entrar em batalha com a facção anti-bruxa. Eles voltam para casa depois disso, e Lu faz um escândalo porque ela também queria ver um dragão de perto, e esta pode ser sua única chance, pois ela planeja partir em uma jornada agora. Os alunos ficam deprimidos ao ouvir isso, mas então Lu lhes diz que não irá a lugar nenhum até que tenha lido todos os livros que Zero escreveu. E isso provavelmente levará muito tempo. Todos ficam felizes em ouvir isso e correm para abraçá-la. Mais tarde, quando Lu e Zero ficam sozinhas, Lu a confronta sobre sua magia enfraquecida e expressa a preocupação de que ela possa estar tentando colocar Seb sob sua asa para roubar sua magia. Zero lhe conta uma história sobre uma bruxa que matou a mãe de Seb na frente dele e tentou roubar seu poder. Ela morreu de uma overdose de magia instantaneamente, e esse incidente deixou uma profunda cicatriz emocional em Seb. Como resultado, ele selou suas memórias e sofreu infinitamente depois disso. Então, quando Zero o encontrou, ela decidiu enviá-lo para a academia para lhe dar uma segunda chance na vida. No entanto, ela o chamou aqui para monitorá-lo, caso seus poderes saiam do controle. Lo pergunta a Zero com que direito ela está tentando controlar a vida de Seb, e ela responde que ele é seu sobrinho. Isso choca Lu, pois o único irmão de Zero era o notório mago número 13, que roubou o Grimório de Zero dela e causou a Guerra Destrutiva. Zero admite que esse mesmo mago excepcional é o pai de Seb. 2 meses se passaram desde aquele incidente e os 3 alunos já se estabeleceram em suas respectivas lojas. Hort trabalha como freelancer atendendo a vários pedidos dos aldeões. Kudo usa sua magia de cura e trabalha como assistente na clínica. Enquanto isso, Seb administra uma loja de magia e fornece a quem precisa de magia. Seus maiores clientes são seus 2 amigos, ambos chegando perto do clímax ao receberem seu poder mágico. Seb fica em casa enquanto seus amigos saem para suas tarefas, e enquanto ele pensa em como está se acostumando a essa vida, Lu entra na casa. Ela e Lugans tomam café da manhã com Seb, e ela o repreende por ser tão recluso. Ele diz que precisa ficar em casa caso alguém precise de magia. E além disso, ele também cozinha, limpa e lava roupa. Ele afirma que se sente vazio se não fizer as tarefas domésticas e Lu sente pena do garoto. Ela sobe em uma cadeira para abraçá-lo e seu abraço a conforta estranhamente, pensando que ele precisa de alguém para ensiná-lo a ser humano. Ela então decide mandá-lo para fora de casa para uma mudança e pede que ele vá buscar algumas folhas de chá para ela. No caminho, ele encontra Leos e lhe diz que vai procurar algumas folhas de chá. O menino afirma que sabe onde as folhas de chá crescem e leva Seb para a floresta. Seb está incerto sobre ir mais fundo na floresta sem proteção, mas Leos foge sozinho. Seb finalmente o encontra escondido no topo de uma árvore, e ele pede para que desça. Leos se desculpa porque estava apenas mentindo para ele para parecer legal, e agora esqueceu o caminho de casa. Seb começa a confortá-lo, e então um rato começa a roer suas calças. Leos imediatamente reconhece o rato como um dos animais de estimação de Lily, e diz que eles deveriam segui-lo para sair da floresta. Então ele e Seb correm atrás dos ratos e logo chegam à igreja. Leos encontra sua mãe esperando lá, e ela o leva para casa com raiva. Enquanto isso, Dan aparece atrás de Seb, exalando uma aura assassina. Ele o convida para a igreja e a garota Lily o cumprimenta lá. Dan lhe diz para tirar o capuz, mas ela recusa porque não quer assustar o convidado deles. O padre não a ouve e tira o capuz à força. Lily fica envergonhada ao ter sua verdadeira forma de rato exposta na frente de Seb, mas Dan lhe diz para parar de fazer alarde e preparar comida para o convidado deles. Lily tem baixa autoestima porque é uma mulher rato, mas aparentemente Seb nem sequer entende qual é o problema com isso. Lily logo traz um pouco de comida para ele e Dan repreende Seb por ir para a floresta sem estar ciente dos perigos.
Ele lhe diz que encontrará as folhas de chá perto da casa de Zero, mas também o aconselha a sair mais para a vila e viver como um ser humano adequado. Seb sai depois disso e encontra Hort no caminho. Ela fica surpresa ao encontrá-lo fora de casa e o ajuda a limpar o rosto depois da deliciosa refeição que ele acabou de ter. Seb nota sangue na manga dela, mas Hort lhe diz que pertence a Yohai e não a ela. Ela foi para a floresta como mercenário para caçar alguns lobos, mas entrou em pânico ao ser cercada. Demorou muito para entoar seu feitiço e no final atingiu Yohai em vez dos lobos. Hort chora, pensando que é um fracasso como bruxa. E quando Lily a leva embora, Lu aparece ao lado dele, dizendo que precisam dele para fornecer um pouco de magia. Ela o leva até Zero, que está tentando impedir os mercenários de sangrar. Assim que Zero vê seu sobrinho Seb, ela o beija no estilo Alabama e absorve magia suficiente dele para lançar um feitiço de cura de alto nível em Yohai. Ele imediatamente se sente melhor, e a primeira coisa que faz é expressar seu ciúme ao garoto. Seb então pergunta a Zero se Hort será expulsa por causa desse acidente. Nem Zero nem Yohai acham que ela fez algo que a desqualifique para o treinamento, e eles lhe darão mais chances. Isso lembra Seb de Leos, e ele sai para encontrá-lo para lhe dar outra chance de brincar na floresta. Enquanto isso, Zero descobre que Lu enviou Seb em uma tarefa desnecessária apenas para tirá-lo de casa. Ela reclama que não gosta que ele fique trancado em casa, mas Zero e Yohai não têm problemas com isso. Eles querem deixar o garoto fazer o que quiser, mas Lu faz um escândalo, dizendo que ele é feito para coisas maiores. Yohai parte para sua casa, deixando as duas bruxas sozinhas. Lu então pergunta a Zero por que ela pegou apenas um pouco de magia de Seb, quando ela precisa de mais. Zero responde que, como família e supervisora de Seb, ela não pode tirar mais do que precisa dele. Lu diz que vai envelhecer e morrer a essa taxa, mas Zero não tem arrependimentos quanto a isso, pois já viveu o suficiente. Por outro lado, Kudu também estragou seu trabalho. Ele foi a uma vila vizinha para curar alguns pacientes e se empolgou demais. Ele tentou curar todos de uma vez, mas desmaiou no meio do caminho, e o médico o levou de volta para casa. Ao acordar em seu quarto, ele se pergunta o que aconteceu e desce as escadas, onde seus amigos lhe contam a verdade. Ele fica envergonhado com o que aconteceu, mas então descobre que Hort estragou ainda mais do que ele, e eles começam a discutir. Lu chega bem a tempo de parar a briga e então lhes diz para trabalharem duro para melhorar seus erros a partir de amanhã. Ela também os informa que os três terão que visitar Zero juntos amanhã. No dia seguinte, o trio vai à casa de Zero, onde vem sua magnífica coleção de livros. Ela explica que esses são apenas os livros que ela guarda consigo e os mais importantes estão escondidos na biblioteca proibida no norte. Hort está realmente animada para visitar a biblioteca com seus amigos no futuro, mas Kudu diz que isso é um não para ele. Após a guerra com a bruxa má, muitos monstros demoníacos foram soltos no norte, e eles ainda o tornam um lugar inadequado para se viver. Zero afirma isso, e até Seb desiste do plano de Hort de visitar a biblioteca no futuro. Hort tenta convencê-los de que, com a magia ilimitada de Seb, seus feitiços de ataque e a cura de Kudu, eles serão invencíveis. Kudu simplesmente responde que não pode confiar em uma bruxa que ataca seus próprios companheiros de equipe. Enquanto ele menciona isso, Zero de repente entra em modo sério e diz a Hort que tem uma lição especial para ela, e até que ela aprenda a cancelar seus feitiços, ela não voltará para casa. Ela arrasta a garota enquanto Seb descobre um livro interessante. Lá fora, Zero faz Hort atacá-la e espera que ela cancele seu feitiço no último momento. O feitiço de Hort quase a atinge, mas ela consegue cancelá-lo a tempo, e Zero diz que isso é satisfatório por enquanto. Ela diz a Hort para praticar usando o mesmo feitiço de alto nível para acender velas em sua casa. Hort reclama que não tem magia suficiente, então Zero usa a mesma quantidade de magia que ela, mas o resultado de seu feitiço é muito maior. Zero a repreende sobre tentar novas maneiras de usar magia quando, de repente, ela desmaia devido à exaustão mágica. Os alunos correm imediatamente para o lado dela, e Seb tenta transferir magia segurando as mãos. Isso não funciona, então ele sugere um beijo como ontem, mas Zero diz que não é necessário. Ela se levanta ainda cambaleando de fraqueza e afirma que uma boa refeição ajudará a melhorar rapidamente. Ela desmaia mais uma vez, mas Seb a pega e isso lembra Zero de seu irmão, o Mago 13. Ele a leva para o quarto dela e tenta compartilhar magia com ela novamente, mas não funciona. Seb fica confuso, mas Zero lhe diz que se ela quiser, pode sugar toda a magia dele. No entanto, sua atenção de repente se volta para os olhos dela, que são uma réplica exata dos seus. Seb pergunta se ela conhece a mãe dele, por acaso. Zero nega, mas afirma que conhecia o pai dele. Seb nunca tinha sequer pensado que tinha um pai antes, mas antes que pudesse perguntar a Zero sobre isso, ela aponta para o livro que ele pegou na biblioteca. Seb diz que o pegou para ajudá-lo a coletar ervas medicinais, e Zero comenta que ele terá muita dificuldade em decifrá-lo devido à caligrafia horrível. Ele simplesmente responde que a caligrafia dele é bem parecida, e consegue se entender razoavelmente bem. Zero revela que o pai de Seb foi quem escreveu o livro. Ela afirma que ele era um gênio incomparável, e pode haver segredos ocultos no livro que só Seb consegue decifrar. Nesse exato momento, Yohei chega correndo com comida e agradece a Seb por fazer companhia a Zero.
Ele se desculpa por não conseguir fornecer magia a ela, e Zero decide lhe contar algo importante. Ela lhe diz que a razão pela qual ele e seus amigos estão aqui é para se desenvolverem como usuários de magia, mas se ele não quiser ser um mago e preferir continuar sendo um fornecedor de magia, ele não tem papel algum aqui. Logo depois disso, Seb e Laus entram na floresta e, embora ele esteja inicialmente atordoado, rapidamente recupera a compostura e coleta ervas úteis com a ajuda do livro. Eles avistam uma carcaça de veado antes de chegar a um canteiro de flores vermelhas, que é a principal erva que precisam coletar. Enquanto Léo celebra a descoberta, Seb sente uma presença sinistra ao seu redor. Ele olha em volta e encontra uma massa pulsante de músculos com espinhos saindo dela. Ele diz a Léo para se abaixar, mas é tarde demais, e a massa pulsante dispara os espinhos para fora com grande força. Seb sofre apenas alguns ferimentos de corte, mas quando se vira, descobre que Léo foi empalado por um espinho. Seb entra em pânico ao ver o garoto gravemente ferido. Ele quer curá-lo, mas como nunca havia lançado um feitiço de cura com sucesso antes, decide levá-lo para a aldeia imediatamente. Seb manca enquanto corre carregando Laus, que começa a perder a consciência por causa da dor. Enquanto Laus desmaia, Seb se amaldiçoa por não ter praticado magia de cura. Ele implora por ajuda quando de repente ouve a voz de Lu. Seb olha para cima e descobre que Lu está se comunicando com ele usando um pássaro feito de magia. Ela lhe diz para continuar avançando porque Zero está a caminho da floresta e se ele se apressar, ainda poderá salvar o garoto. Seb se levanta e caminha em direção à aldeia, rezando a cada passo para que chegue a tempo. De repente, Zero e seu mercenário chegam ao local. Seb se desculpa por não ter conseguido curar o garoto, mas Yohai lhe diz que ele se saiu bem o suficiente sozinho. Nesse momento, Lu chega e Zero pede a ela que compartilhe um pouco de seu sangue com o garoto para salvar sua vida. Lu corta o pulso e deixa uma fonte vermelha jorrar, e então Zero usa seu poder de cura para salvar Lius. Logo depois disso, eles chegam à clínica do hospital. Lu desmaiou por perda de sangue, enquanto Zero desmaiou por usar magia demais. Kubinov os tratou por enquanto, e ele diz a Seb para parar de chorar, mas suas lágrimas parecem estar além de seu controle neste momento. Ele conta a todos sobre o estranho monstro que ele enfrentou antes, e Lu diz que é um dos monstros demoníacos que os demônios criaram para atormentar os humanos. O estranho monstro se disfarça de presa, e então ataca seu alvo com os espinhos sugadores de sangue, que se transformam em novos monstros depois de algum tempo. Zero acredita que o monstro demoníaco só deve ser encontrado no norte, e se há um tão ao sul, deve ter sido trazido aqui de propósito. Ela envia Yohai para investigar mais, mas assim que ele abre a porta, encontra Holden, que veio fazer uma inspeção surpresa na aldeia. Os dois homens-fera vão à igreja e discutem os detalhes com Dan. Holden diz que ouviu rumores sobre alguém capturando os monstros e vendendo-os, e a presença de um na floresta prova isso. Dan decide levar Lily junto e investigar o monstro, e Yohei também planeja ir às aldeias vizinhas para alertá-las. Como ambos os guerreiros capazes estão saindo da aldeia, Holden pensa que a segurança da aldeia ficará enfraquecida. Então Yohai pede a ele para ficar e proteger a aldeia em seu lugar, e ele aceita o trabalho com relutância. De repente, Zero entra na sala e diz a Yohai que vai com ele. Ele tenta convencê-la até desistir, citando sua magia esgotada, mas ela é sua chefe no final das contas. Em breve, Holden chega ao hospital e conta aos alunos tudo o que o levou a ser o responsável pela segurança da aldeia. Depois de lhes contar tudo, ele os manda correr de volta para casa e fica sozinho com Lu. Lu desconfia do momento de Holden, que coincide com a descoberta do monstro, mas ele lhe diz que é mera coincidência, pois se tivesse planejado destruir a aldeia, já o teria feito. Ele então pergunta se ela não pode fazer algo sobre o monstro sozinha, pois sabe que seu mestre sempre confiou apenas na ajuda dela. Lu se lembra de Serena, a mestra de Holden, que era sua querida amiga. Serena morreu protegendo pessoas, e Lu tinha certeza de que ela lhe pediria para salvar a coldeia, que era seu projeto dos sonhos. Ela decide aceitar a missão, mas pergunta a Holden qual seria sua compensação. Ele responde que vai implorar e suplicar a Albus para que ela possa acessar o Grimório de Zero, e Lu aceita a oferta de bom grado. Enquanto isso, Seb diz aos amigos que hoje aprendeu que deve trabalhar duro para se tornar um mago, e é por isso que precisa que eles o ensinem a lançar feitiços em troca de ter sua magia recarregada. Kubito e Hort não têm objeção, e Hort até pede a ele para reabastecer seu suprimento de magia com um beijo um dia. Mas sendo um cabeça dura, ele não entende o que ela quer e rejeita seu pedido. Nesse momento, Holden chega e Hort diz que o levará à estalagem onde ele poderá descansar. Ele tenta agir com frieza e diz que não irá à estalagem com a garota, pois a população da aldeia poderia aumentar, e os 3 alunos planejam registrar uma queixa com o diretor sobre o comportamento da serva dela. De repente, o pai de Léo chega e leva Seb para uma conversa particular. Ele sabe que não é culpa de Seb que Léo tenha se ferido e até salvou sua vida. Mas, apesar disso, o pai não quer mais que ele ande com seu filho. Enquanto Seb fica sozinho, alguém o ataca por trás. É o mesmo caçador de bruxas Tyrone que eles enfrentaram na floresta antes. Ele estrangula Seb e o nocauteia. O rosto de Seb é amarrado em um saco, e ele é jogado em uma carruagem em alta velocidade, onde ouve a voz de uma mulher, perguntando-lhe por quanto tempo ele vai manter seu poder escondido.
De repente, suas memórias premonitórias retornam a ele. Seb vê sua mãe escondendo-o em um local seguro e avisando-o para nunca se aproximar de uma bruxa que tenha olhos como os dele, pois ela tirará tudo dele. Ela o tranca em segurança, mas então, de repente, uma explosão abala a casa. Uma bruxa sedenta por poder entra pelo buraco na parede e diz a Seb para sair do esconderijo se não quiser que sua mãe morra. Seb sai da câmara secreta, mas a bruxa ainda mata impiedosamente sua mãe diante de seus olhos. Seb fica devastado com isso, e a bruxa o agarra para roubar seu poder. Ela insere a mão no peito dele e agarra seu coração, deixando seu poder fluir para ela. No entanto, antes que ela possa retirá-la, Seb agarra a mão dela e a sobrecarrega com magia. A bruxa má de alguma forma retira a mão, mas já é tarde demais, e ela encontra uma morte horrível ao ser derretida viva. Seb grita ao ver essas memórias, mas então Tyron tira a máscara e o esbofeteia para fazê-lo calar. Ele zomba, dizendo que tem ordens para levá-lo vivo desta vez, então não pode causar muito dano a ele. De repente, eles ouvem alguém se aproximando e descobrem que são Hort e Kudo, que estão vindo em uma carroça em direção a eles, apesar de não conseguirem controlar cavalos. Eles pulam da carroça antes que ela bata e param bem na frente do Seb sequestrado. Eles ficam apavorados ao ver Tyron ali, mas Kuda percebe que precisam lutar contra ele para resgatar Seb. Ele corta sua cauda e a entrega a Hort, que está enojada. E ela a usa como oferenda de feitiço e libera as poderosas chamas azuis em Tyron. Ela faz isso sem encantamento, e ele não tem tempo suficiente para bloquear o ataque dela. Não só isso, o controle de Hort melhorou, e ela queima as cordas que prendem Seb sem machucá-lo. Tyron se prepara para lutar contra eles, mas então Seb de repente agarra seu braço, dizendo-lhe para não se mover ou ele morrerá instantaneamente. Por outro lado, Lou está na floresta para limpar o monstro demoníaco. Ela coloca seu cajado para funcionar e ele imediatamente se espalha em todas as direções. Ela recupera todos os fragmentos do monstro antes de devorá-los. Lou está satisfeita que o trabalho está bem feito, mas então ela encontra um homem que está todo inchado porque foi picado por abelhas selvagens. Ela o leva de volta para a aldeia, onde encontra Holden inconsciente. Ela o acorda e pergunta o que ele está fazendo ali, e ele de repente se lembra que um homem veio informá-lo que Seb havia sido sequestrado. Hort e Kudo queriam ajudá-lo imediatamente, e quando ele tentou impedi-los, de repente adormeceu como se alguém tivesse lançado um feitiço sobre ele. Holden entra em pânico pensando que os alunos podem estar em perigo a essa altura, mas Lou lhe diz para parar de exagerar. Ela sabe que ele é o responsável pelo sequestro, pois deve ser o plano do diretor criar um incidente na aldeia e ver se os alunos conseguem lidar com isso ou não. Holden concorda com ela, mas então lhe diz que o problema é que ele contratou o temível caçador de bruxas para o trabalho. De volta à floresta, Tyron simplesmente dá uma cabeçada em Seb e o derruba no chão, rindo de suas palavras confiantes de antes. Ele esmaga as mãos de Seb com seu martelo e então nocauteia seus amigos também, dizendo que eles ainda são muito ingênuos para ameaçar matar alguém. Ele então olha para Seb e pensa que como esse nível de dano pode ser consertado com magia, seu empregador ficará bem com isso. Então, do nada, sua mão segurando o martelo é cortada limpa, e Tyron é amarrado por cordas afiadas por todos os lados. Ele percebe que é obra do Padre Vendado, mas tem certeza de que o viram sair da aldeia antes. Dan sai do esconderijo e diz que voltou porque os ratos de Lili o alertaram que uma praga havia entrado na aldeia. Ele apaga todas as lanternas próximas, e então, enquanto a lua é coberta por nuvens, fica escuro o suficiente para ele tirar seu tapa-olho que esconde seus olhos terrivelmente sensíveis. Dan tem os olhos de um mago, e ele corta as duas pernas de Tyron, dizendo que isso deve ser suficiente porque ele pode ser consertado por magia. Tyron desiste e logo Zero e Yohai chegam lá porque sentem que Dan transformará o agressor em picadinho sozinho. Logo Lou e Holden chegam ao local. Holden fica surpreso que Tyrone tenha derrubado todos os 3 alunos sozinho, então Zero pergunta qual é a relação dele com o criminoso. Holden molha as calças e se esconde atrás de Lou, enquanto Zero lhe diz que sua vida depende de sua resposta. Todos vão para a masmorra sob a igreja, e Holden diz que Tyrone recebeu a tarefa de trazer um aluno vivo da aldeia se quisesse se livrar de sua ficha criminal. Lou percebe que, desta vez, a capacidade da aldeia de proteger os alunos está sendo julgada. Enquanto todos culpam Holden por sua incompetência, Zero pensa que este teste expôs a fraca defesa da aldeia. Yohei e Dan pensam que essa situação surgiu apenas porque tiveram que lidar com um monstro, e sua aldeia carece de poder de luta. Yohai acredita que eles podem proteger sua aldeia muito bem, mas quando tentam cobrir outras aldeias, isso se torna um problema. Zero sabe que eles não podem abandonar as outras aldeias, ou a reputação de sua aldeia de bruxas cairá. Em meio à confusão, Holden lhe dá uma ideia e diz a Zero para usar Tyron se ela quiser um poder de luta extra. Tyron diz que isso não fazia parte do acordo, mas Holden lhe diz que ele já falhou no acordo, e se quiser viver, deve fazer o que ele diz. Zero aceita essa sugestão, mas no dia seguinte, quando ela conta aos alunos sobre isso, Hort se opõe com todas as suas forças. Ela acredita que Tyron pode traí-los a qualquer momento, e ele deveria ser executado. Zero lhe diz que tudo bem se ela quiser vingança, mas que ela estará apenas perpetuando um ciclo de ódio entre as bruxas e as pessoas comuns. Ela explica que Tyron cometeu muitos pecados,
mas está recebendo a chance de espiá-los protegendo a aldeia. Hort diz que Tyron matou muitas pessoas inocentes, mas Dan lhe diz que quando ele trabalhava para a igreja, também matava qualquer um que lhe fosse ordenado, não importa quem fossem. Lou se junta dizendo que seu cajado também tirou a vida de muitas bruxas, e isso significa que ela também deveria ser executada. Hort chora que não é assim, e depois de ser pressionada por todos os lados, ela decide cancelar seu apelo pela execução de Tyron. Em vez disso, ela quer que ele viva sob a supervisão constante de Iorri, e decide ficar de olho nele quando eles trabalharem fora. No dia seguinte, Holden deixa a aldeia e oferece a Lou para ir com ele à biblioteca proibida no norte. Ela recusa a oferta dele, dizendo que no momento está mais interessada em testemunhar o crescimento de seus alunos do que no Grimório de Zero. Ela volta para casa com isso e encontra Seb dizendo a Hort que suas memórias retornaram. Ele explica que são memórias terríveis, e ele não sente que as lembrou naturalmente. Seb diz que ainda não se sente uma pessoa adequada, mesmo com as memórias, porque não entende as emoções humanas. Ele revela que Lou lhe contou sobre Hort estar apaixonada por ele, e a garota fica vermelha de vergonha. Seb, no entanto, não entende como é amar alguém, e ele quer desesperadamente saber disso. Hort diz que parece que a pessoa que você amou é especial, e Seb lhe diz que ela também é especial para ele. Ela responde que isso não significa que ele a ama e decide dar-lhe mais alguns indicadores. Enquanto Seb pensa sobre eles, ele se lembra de seus momentos com Lou, e diz que talvez goste mais dela. Hort se sente de coração partido, mas ela ainda diz a Seb para confiar nela se precisar de algum conselho amoroso. Depois disso, ela pede a ele para reabastecer sua magia. Mas, quando Seb está prestes a fazê-lo, a memória da bruxa derretendo por overdose de magia surge em sua mente. Ele estremece e diz a Hort que não pode dar-lhe magia alguma, e então foge para ver Zero. Ele está ansioso ao entrar na casa dela, mas rapidamente se acalma ao sentar para tomar chá. Seb lhe diz que suas memórias retornaram sem motivo, mas Zero acredita que foi porque sua vida estava em perigo. Ela fica aliviada por ele não estar tão abalado pelas memórias duras e afirma que é porque ele não é mais uma casca vazia. Ela conforta Seb, dizendo-lhe que ele deve confrontar essas memórias duras e vencê-las, se quiser se tornar forte o suficiente para proteger a todos. Seb então lhe diz que sua mãe o mandou ficar longe de uma bruxa com os mesmos olhos que os dele. Zero sorri, e seus olhos brilham enquanto ela revela os segredos por trás de seus olhos semelhantes. Ela diz a Seb que seu pai, o Mago 13, era seu irmão, e ambos herdaram esses olhos de seu pai. Seb fica surpreso ao ouvir isso, e seus olhos brilham em ressonância com os de suas tias. Zero lhe diz que 13 era sua única família, e ele teria feito qualquer coisa por ela, e o nascimento de Seb também está relacionado a isso. Ela revela que sua magia estava se esgotando rapidamente. Então 13 encontrou a mãe de Seb e teve um filho com ela porque seus genes combinados dariam à luz um mago com magia ilimitada. Ele planejava oferecer esse poder a Zero, mas a mãe de Seb descobriu e fugiu com o filho. Zero diz que a dor que ele experimentou foi por causa dela, mas Seb diz que não foi culpa dela. Ele até acredita por ser a razão de seu nascimento, e Zero ri, dizendo que ele herdou as melhores qualidades de 13. Seb diz que quer aprender mais sobre seu pai, e Zero diz que ele era completamente irracional, o que o levou a iniciar a guerra por um mundo governado por bruxas. Depois de saber disso, Seb diz a Zero que esta manhã ele hesitou em fornecer magia a Hort porque temia que ela pudesse morrer. Ele afirma que quer continuar sendo seu fornecedor de magia, e é por isso que veio pedir ajuda a Zero, porque mesmo que ele lhe dê um pouco de magia extra, ela não morrerá. Ela sorri e estende as duas mãos para Seb, dizendo-lhe que eles praticarão a circulação de magia para melhorar seu controle. Ele pega a mão dela e eles começam a circular sua magia quando ouvem alguém gritar. Mas Zero não solta Seb, afirmando que ele deve dominar seu controle sobre a magia antes de tentar ajudar qualquer um. Enquanto isso, Lou vai ao lago e decide esquecer que ouviu Seb dizer que gosta dela. No entanto, Hort aparece atrás dela nesse momento e diz que Seb gosta dela. Ela surta ao ouvir isso e cai no lago antes de dizer a Hort que ela deveria fofocar sobre os sentimentos de outra pessoa. Hort pergunta se ela vai deixá-los agora porque ouviu dizer que as bruxas fogem se seus alunos se apaixonam por elas. Lou afirma, mas enquanto Hort a abraça e implora para que não vá embora, ela promete não ir a lugar nenhum até que o treinamento especial termine. De repente, eles ouvem o grito de Kudo vindo do hospital. Eles chegam rapidamente ao hospital e descobrem que uma briga estourou lá. Kudo está ferido enquanto Tyrone imobilizou o garoto que Lou resgatou na floresta na noite passada. Hort lhe diz para soltar o garoto, e ele obedece, mas o garoto imediatamente pega um caco de vidro e avança em direção a Lou, que simplesmente usa Ludens para nocauteá-lo. Mais tarde o garoto é contido, e Kudo diz que ele provavelmente foi enviado pela igreja para causar problemas aqui. De repente, uma mulher chega e pede a Kudo para não falar como se toda a igreja fosse má. Lou reconhece a Ned Ruiva como Heartful, a professora da escola da aldeia, que veio aqui para trazer o almoço para os pacientes. Ela dá a Tyrone o almoço dele e até dá um ao garoto inconsciente. Heartful tem pena do garoto que os extremistas sem coração enviaram pra cá, mas Lou acredita que ele era apenas uma isca para ver como eles reagiriam à hostilidade.
Enquanto Kudo, Law e Hort discutem como lidar com o garoto, Hatful se aproxima de Tyron e tenta ensiná-lo algumas boas maneiras à mesa. Ele não se importa com isso porque as únicas maneiras que ele precisa são como matar seus alvos. Hatful lhe diz para parar de agir como um gangster aqui porque ninguém na aldeia terá medo dele. Ele tenta testar isso nela, estrangulando-a, mas Law rapidamente aponta sua arma para ele, e ele recua, apesar de Hatful afirmar que não foi nada sério. Shigen se oferece para mostrar a Tyrone a aldeia, e logo depois que eles saem, Yoai chega ao local. Ele decide cancelar seus planos de torturar o agressor depois de ver que ele é apenas um garoto, e Kudo o repreende, dizendo que ele não deveria torturar criminosos, mesmo que sejam adultos. Yui não vê sentido em discutir, e diz que deixará o garoto com Dan, que extrairá informações usando seus próprios meios. Hort diz que o padre realmente pode usar tortura verbal, mas então algo vem voando em sua direção, e ela o bloqueia no último momento. Foi jogado por Dan, que não está feliz por ela estar falando mal dele pelas costas mais uma vez. Ele então percebe que o garoto está acordado há muito tempo e ouviu tudo o que eles conversaram. O garoto abre os olhos e avança sobre ele, mas Dan simplesmente agarra seu pescoço e o joga contra a cama. Ele o vira e então senta sobre ele, dizendo-lhe para reconhecer sua posição. Ele então pede a Lu para escurecer o quarto, e ela usa o poder de seu cajado para deixá-lo escuro como a noite. Dan remove seu tapa-olho e olha diretamente para o garoto, dizendo-lhe que fará algumas perguntas agora, e se ele mentir, ele saberá. Ele pergunta ao menino se está sozinho, e se porventura alguém virá para o resgatar. Apenas julgando os minúsculos movimentos dos músculos do rosto, Dan consegue perceber quando ele está a mentir e quando não está. Depois, ele diz a Lu e Yohai que não obtiveram muitas informações do rapaz. No entanto, Lu acredita que se o monstro foi enviado junto com o menino, isso significa que alguém bastante poderoso dentro da igreja está envolvido. E como o mentor deve usar peões melhores do que o rapaz que acabou de enviar, isso significa que há algo obscuro a acontecer em segredo, que eles devem descobrir para a segurança da aldeia. Hort ouve a conversa deles e não está feliz que os adultos estejam a decidir tudo por conta própria. Ela anda pela aldeia sem rumo e decide parar na escola, onde vê a cena chocante de Tyron a ensinar as crianças a tecer cestos. Ela pergunta a Hatful o que está a acontecer, e ela responde que Tyron está a fazer armadilhas para caçar peixes. Ela afirma que ele é apenas um grande homem-criança que tenta o seu melhor para assustar a cada momento que tem. Enquanto Hort vê Hiram a brincar com as crianças, as memórias dele a matar os seus amigos vêm à tona na sua mente, e ela sente-se confusa e magoada. Ela não quer deixar um assassino, como ele, sozinho com os alunos, então decide ficar de olho nele. No entanto, os alunos não têm medo dele, e Hatful diz que ela os está a ensinar a não ter medo de nada sem uma razão adequada. Por outro lado, Kudo recebe uma mensagem do rato de Lily de que a transferência do rapaz para o norte foi adiada. Ele zomba disso e decide levá-lo para algum lugar. No caminho, o rapaz reclama que esta era a sua chance de morrer como um herói e entrar para a história, porque ele acredita que bruxas e homens-fera são monstros malignos que precisam ser purgados. Kudo está frustrado com ele, mas ainda assim o leva para a igreja, onde comem comida feita por Lily. O rapaz fica maravilhado com o sabor, mas quando Kudo tira o capuz de Lily e revela que ela é uma rapariga-rato, ele enlouquece completamente. Lily pede desculpa por o ter enganado, e ele sente-se envergonhado por ter reagido rudemente com ela. Kuno então leva-o para um quarto agradável para descansar, e o rapaz percebe que a igreja lhe contou mentiras sobre os homens-fera serem maus. Mais tarde naquela noite, Seb mostra o resultado do seu treino com Zero. Ele agora conseguia usar o feitiço de luz de forma eficiente, e até dividir a luz em diferentes formas ao mesmo tempo. Os seus amigos ficam impressionados e tentam mudar a luz para diferentes formas por conta própria. Seb então pede a Lu para lhe emprestar o cajado de Luden, porque ele quer conduzir uma experiência. Ela fica satisfeita em emprestá-lo a ele, mas então Seb diz que gosta dela e quer casar com ela, o que apanha a mulher de 300 anos, e portanto uma legal, completamente desprevenida. Hort diz-lhe que ele está a ser demasiado apressado, e ele pede a Lu para esquecer o assunto, mas ela apenas o repreende. Na manhã seguinte, o rapaz chamado Kate tem um sonho sobre como a igreja o fez uma lavagem cerebral para se tornar uma arma contra as bruxas. Ele acordou daquele sonho horrível quando Hort chega para o convidar a ir pescar junto com as crianças da aldeia. Enquanto vão para o rio, Kate pergunta a Hort como ela pode confiar numa pessoa como Tyron, e ela diz-lhe que a confiança é algo que precisa ser conquistado, e ela ainda não confia em Tyron. No entanto, ela está disposta a dar uma chance a Kerry, e pede-lhe para não ferir ninguém sem o poder de revidar. De repente, o seu estômago faz um som embaraçoso, mas enquanto os outros apenas riem, Kerry parece estar a esconder algo deles. Por outro lado, Seb acorda Lu, que fica bastante alarmada quando o vê num quarto. No entanto, tudo o que Seb quer é conduzir a experiência sobre a qual ele lhe falou ontem. Ele fez uma poção mágica usando o conhecimento do livro escrito por 13. Lu não consegue entender uma única letra no livro, e fica chocada ao saber que Seb consegue entendê-lo completamente. No entanto, quando ele lhe diz que o seu pai escreveu o livro, ela entende tudo. Ela fica chocada que Seb saiba que 13 é o seu pai, e é indiferente ao fato de o seu pai ter sido o seu maior vilão do século. Seb diz que o importante é que ele encontrou uma maneira de infundir magia em poções no livro, e a poção que ele criou é para reabastecer a magia de um feiticeiro. Ele coloca uma gota no núcleo do cajado, e este imediatamente brilha com magia.
O cajado tira o tubo de ensaio da mão de Seb e bebe toda a poção antes de fazer uma dança para mostrar que está feliz. Lu toca no cajado e descobre que ele ganhou magia equivalente a 2 bruxas, e Seb fica surpreso porque ele conteve o seu poder ao fazê-lo. Ele decide sair para fazer mais poções, mas antes de ir, ele tenta seduzir Lu. Ela fica envergonhada com as suas tentativas e diz-lhe para se perder enquanto ela vai verificar Kate. Enquanto isso, Cady está com Hort e os outros, que observam as crianças a brincar no rio. Tyrone pensa na sua infância com seu pai abusivo e como aprendeu a fazer armadilhas para sobreviver como caçador. Um nobre desagradável contratou-o para fazer armadilhas para torturar e caçar os seus escravos em fuga. Mas então Dan e os seus homens mataram o nobre e fizeram-no juntar-se a Diagnes. Ele é trazido de volta à realidade quando Heartfall chega, e eles conversam sobre as suas razões para vir a uma aldeia de bruxas, embora a sua cidade natal tenha sido destruída pela Bruxa do Norte. Ela vai brincar com os seus alunos no rio, e enquanto Hort pergunta ao caçador de bruxas se ele estava a apaixonar-se pela professora, eles avistam Kate a entrar no rio como um zombie. Tyron sente perigo e diz a todos para se afastarem de Cady, cujo estômago explode de repente e uma mandíbula monstruosa aparece de dentro dele. Tyron imediatamente salta entre o monstro e Heartfall e chuta Cady para longe. Ele tenta derrubá-lo com um soco, mas então Kate faz brotar braços com lâminas das suas costas e corta a mão dele. Tyron agarra Heartfall e salta para fora do rio antes que o monstro possa atacá-los novamente. Hort usa a magia do sono para parar o monstro, mas isso não o afeta em nada, e ele começa a fazer brotar mais mandíbulas do seu corpo. Tyrone percebe que Kate trouxe mais de um monstro para este lugar, e este é um ataque suicida. Ele diz a todos para fugirem para que ele possa matar o monstro, mas Hort diz-lhe que ele não está em condições de lutar. No entanto, Heartfall diz-lhes que levará as crianças para um lugar seguro e deixa o resto deles para lutar. Kate sai da água e Hort diz a Tyrone para o imobilizar enquanto ela canta o seu feitiço. Então ele segura as garras de Kate e tenta manter a distância dele, mas apesar disso, o monstro continua a atacá-lo. Hort termina de cantar o seu feitiço e diz a Tyron para recuar, e ele sacrifica a sua perna ao afastar-se do monstro a tempo. O feitiço de Hort o envolve num pilar de pedra, mas não é suficiente, e o monstro irrompe através dele. Eles percebem que devem matá-lo de vez desta vez, e Tyron avança em direção ao monstro, dizendo a Hort para o atingir com todo o seu poder. Ela hesita, mas Kudo corta a cauda dele e entrega a ela, e ela começa a cantar o feitiço para o ataque da chama azul. No tempo que leva, o monstro perfura o peito de Tyron, e ele pensa que este é o fim para ele. No entanto, enquanto o ataque de Hort atinge o monstro e o queima, Kuta usa o seu feitiço de cura mais poderoso para curar completamente as lesões de Tyron. Infelizmente, os seus problemas ainda não acabaram. Centenas de monstros semelhantes a plantas carnívoras nascem do cadáver queimado do grande monstro, e Tyron percebe que estão condenados. Ele nem sequer tem energia para correr devido à perda de sangue, e Hort e Kudo vêm apoiá-lo. De repente, ele nota algo e imediatamente os prende ao chão. Ele diz-lhes para ficarem completamente em silêncio porque a ajuda está a caminho. Lois chega ao local e ela diz a Ludens que é hora do lanche, e o corpo do cajado toma a forma de uma mandíbula gigante que engole todos os pequenos monstros inteiros. Logo, Seb, Hort e Kuno organizam um funeral para Cady. De repente, eles veem um dragão a voar sobre a aldeia e correm imediatamente para a aldeia para encontrar o cavaleiro montado no dragão. Ele informa os que foram convocados para a academia imediatamente, porque essa aldeia pode tornar-se um campo de batalha a qualquer dia. Eles dirigem-se imediatamente a Zero para procurar uma explicação. Cubito e Hort dizem que precisam de toda a ajuda possível se a aldeia se vai tornar uma zona de guerra. Mas Zero diz-lhes que se não seguirem as instruções para regressar à academia, ele será expulso. Seb declara que gostaria de desistir nesse caso para poder ajudar na guerra. Ele sabe que, sendo bruxos e feiticeiros, eles não podem ir para a ofensiva mesmo que sejam atacados, então a única maneira de lutar é usando armadilhas. Seb diz que vai montar armadilhas que capturam pessoas sem as matar e rapidamente acabar com a guerra. Zero pergunta-lhe como ele fará isso, e ele mostra-lhe a poção mágica que fez. Ela fica surpresa ao vê-la e diz-lhe que se ele conseguir acabar com a guerra cedo por causa da poção, ela permitirá que ele se gradue imediatamente, em vez de o expulsar. Lu entra na sala ao mesmo tempo e declara que esta será uma grande oportunidade para conduzir o exame de graduação para os alunos. Zero diz-lhe que este é um assunto que diz respeito à academia, e não a ela, mas Lu reclama que se eles mandarem os alunos de volta, ela também irá embora. No entanto, ela quer ficar para trás e proteger a aldeia, então ela faz uma birra e implora a Zero para deixar todos ficarem aqui para lutar. Zero concorda em falar com Albus sobre isso, e Lu imediatamente começa a rir em antecipação à guerra divertida. Zero envia uma mensagem com novos detalhes para Albus, e ela fica impressionada com a ideia de vencer a guerra sem quaisquer baixas. Além disso, ela quer usar esta guerra para humilhar a facção anti-bruxa na frente do mundo inteiro. Ela envia Holdon ao comandante do exército da igreja e dos magos para obter tropas, e também informa os seus aliados para apoiarem a aldeia na guerra. De volta à aldeia, Hort testa a poção mágica de Seb, e apenas uma gota recarrega a sua magia em uma quantidade significativa.
Ela pergunta-lhe como ele a fez, e Seb diz a ela e a Kudo que encontrou a receita num livro escrito pelo seu pai. Eles ficam chocados ao saber que o pai de Seb também era um feiticeiro, mas quando ele lhes diz que ele era o feiticeiro malvado 13, eles ficam ainda mais atônitos. Por outro lado, Hatful chama Tyron para a sua aula, porque os alunos querem agradecer-lhe por os ter protegido ontem. Ele fica sem palavras com isso, e Hatful enfia um biscoito na boca dele porque ele parece estar perdido em pensamentos. Depois de terminarem a festa com as crianças, os dois adultos ficam sozinhos. Hatful tenta aproximar-se do caçador de bruxas porque ela sabe que ele gosta dela, mas ele decide afastar-se dela, acreditando que não é adequado para o amor. Ele vai para a estalagem, onde encontra Kaur a comer a sua comida. Ela provoca-o sobre o seu relacionamento com Hatful antes de chegar ao tópico principal. Ela explica que sempre planeia montar armadilhas e a guerra rapidamente, e a habilidade de Tyron será a mais importante no seu plano. Court afirma que, pessoalmente, ela não apoia deixá-lo ser tão importante para o plano deles, mas vendo como ele arriscou a vida para salvar outros antes, ela está disposta a dar-lhe mais chances. Ela deixa-o com isso, mas as suas palavras atingem Tyron com força, e ele está dividido entre a culpa pelas suas ações passadas e o pavor pelo futuro. No dia seguinte, Tyron deixa os aldeões a montar armadilhas e a reforçar suas defesas, enquanto Zero e os 3 alunos descobrem a melhor maneira de parar os seus inimigos. Lu e Ohad apenas os observam à distância, e ele diz que se os seus inimigos forem fortes, as armadilhas tornar-se-ão inúteis, e eles terão de lutar para matar. Dan chega lá nesse momento e diz que as forças inimigas compreendem cerca de 10.000 pessoas, mas são todos pobres agricultores e camponeses. A facção anti-bruxa quer forçar as bruxas a matá-los para que pareçam vilões. De repente, Lily vem a correr para pedir a Yoai para ajudar com a preparação da comida. Dan diz-lhe que quando os aldeões evacuarem para um lugar seguro esta noite, ela deve ir com eles, e ela recusa. Ela afirma que ficará aqui e protegerá Dan, o que comove Lu, e ela começa a abraçar a rapariga rato. Tanto Lu quanto Yohai pensam que Dan está a ter alguma ação com Lily todas as noites, mas ele apenas os esbofeteia por falarem bobagens. Lily e Yohai partem para a cozinha, enquanto Lu mostra a Dan a amostra de um monstro que estava dentro do estômago de Cat. Ela acredita que o monstro continuaria a multiplicar-se até destruir todo o continente, mas Dan acredita que a facção anti-bruxa deve ter encontrado uma maneira de o destruir antes de o libertar. No entanto, nem mesmo os mais altos funcionários da igreja sabem disso, e Lu percebe que aquele com o conhecimento de como parar os monstros é o verdadeiro mentor. Mais tarde naquela noite, todos se reúnem para refletir sobre os seus planos. Como ainda tem muitos pontos fracos, Seb aproxima-se de Zero e diz-lhe para tirar toda a magia de que precisa dele. Ele afirma que, uma vez que ela tem a responsabilidade de trazer a paz entre bruxas e plebeus no sul, ela deve fazer tudo o que for preciso. Zero aceita as suas palavras e pega na mão dele, dizendo-lhe que a quantidade de magia que ele dá depende dele. Seb a enche com a sua magia, e Zero fica atordoada porque é muito mais do que ela esperava. Ela solta a mão dele antes que ele a possa sobrecarregar. E mesmo depois de a carregar completamente, Seb sente que a sua magia está apenas um pouco esgotada. Zero diz que está orgulhosa do seu poder mágico sem fundo e concede-lhe o título de Mago do Abismo. Os seus amigos o parabenizam por isso, mas então Zero diz-lhes que se algum deles estragar tudo nesta guerra, todos os 3 serão expulsos. Enquanto isso, Lu está a explorar as forças inimigas e ela descobre que são mais fortes do que a descrição original. Não só estão bem equipados, mas tem Homem-Esfera com eles, e até um monstro possuído por um demônio. Ela pensa que a batalha será bastante divertida agora. Logo, o exército chega à floresta perto da aldeia. De repente, eles são atacados por enormes ratos selvagens sob o comando de Lily, e eles decidem mudar a sua rota. No entanto, a rota que eles tomaram estava cheia de armadilhas, e assim que uma das armadilhas foi ativada, cordas afiadas cortaram os braços e as pernas de todos os soldados na área. Todos começam a gritar de dor, quando de repente uma chuva verde começa a cair do céu, e cura todos os soldados feridos de uma vez. Eles regeneram seus braços e pernas antes de lerem as mensagens nas árvores próximas que simplesmente perguntavam aos soldados se eles tinham sido assustados pela sua partida. Noutro local, o cavaleiro pisa em armadilhas que os incendeiam, mas apesar da sensação de queimadura por alguns segundos, nenhum deles é ferido. No entanto, eles perdem as suas armaduras e roupas, e o seu comandante percebe que as bruxas estão a mostrar-lhes misericórdia ao fazer isso. Ele imediatamente comanda os seus homens para recuar, mas os mercenários Homem-Esfera liderados pelo touro possuído por demônios continuam a avançar. Zero recebe uma atualização sobre o campo de batalha, e diz aos alunos que todas as tropas humanas se retiraram do campo de batalha depois de encontrarem as armadilhas. Os alunos celebram as boas notícias, mas Zero diz-lhes que os Homem-Esfera e o mercenário possuído por demônios ainda estão a avançar. Savi pergunta se os demônios possuídos são fortes, e Zero explica que são versões superiores de Homem-Esfera, que podem usar certos tipos de magia infinitamente sem encantamento. Dan e Yohi debatem sobre quem vai acabar com o demônio possuído, quando de repente recebem uma mensagem de que Lily está em apuros e correm para salvá-la. Lily foi capturada viva pelo touro demoníaco e as suas tropas. Ele diz que a levarão para a aldeia e a comerão na frente dos seus amigos para os aterrorizar, e enquanto uma raposa ri disso, ele é subitamente fatiado e picado pelas cordas de Dan.
Lily liberta-se da rede e depois observa todos os mercenários homens-fera a serem fatiados limpa, e precisamente pelas cordas do sacerdote. O touro demoníaco pega nela e decide comê-la imediatamente, quando Dan se lança sobre ele com a sua foice brilhante e corta-lhe o braço. Lily esconde-se atrás dele, e o touro demoníaco percebe que o seu braço cortado não está a regenerar apesar dos seus poderes. Dan diz-lhe que ele tem o poder de um feiticeiro, bem como de um sacerdote, então a ferida não regenerará de forma alguma. O touro demoníaco simplesmente arranca a parte restante do seu braço e permite que ele se regenere num instante. Nesse momento, Yohai chega lá, cortando todos os mercenários homens-fera no seu caminho e derramando sangue por todo lado. No entanto, o touro demoníaco usa o seu poder nos seus amigos mortos e imediatamente os remenda e os faz levantar. Todos se transformaram em zombies sem mente, então Dan diz a Lily para se esconder enquanto eles lutam. Yohai aposta no touro demoníaco e deixa todos os outros inimigos para Dan, e eles começam a sua fúria. Enquanto isso, o resto dos Homens-Fera chegou à aldeia, mas muitos deles caem em armadilhas e são empalados até a morte por estacas escondidas. Tyron ri deles por caírem em armadilhas tão simples, e os mercenários chamam-no de traidor por abandonar a igreja. De repente, eles são atingidos por flechas mágicas disparadas por Hort. O líder dos mercenários comanda os seus homens para matar os 3 feiticeiros, mas Tyron salta para enfrentá-los e começa a golpeá-los para a esquerda, para a direita e para o centro. Os mercenários espalham-se para o evitar, mas então Zero chega ao local para guiar os seus alunos. Seguindo o seu comando, eles fazem chover flechas mágicas sobre os mercenários, que se abrigam atrás de tudo o que podem encontrar para se protegerem. Hort fica desapontada por não os terem atingido, mas Zero diz-lhe para improvisar a sua estratégia porque ela está a enfrentar guerreiros experientes. 3 mercenários correm em direção a eles, e Tyrone atira uma poção mágica especial que faz brotar videiras resistentes para os capturar. Apenas 2 deles são apanhados, e o terceiro chega ao lado de Seb e dos seus amigos. Ele tenta atacá-los, mas Seb simplesmente segura a mão dele e a derrete sobrecarregando o seu corpo com magia. Hort decide que é a sua vez, e ela de repente faz chover fogo do céu e atinge todos os mercenários instantaneamente. Ela está orgulhosa por ter dominado o feitiço de fogo para o lançar sem encantamento e atingir muitos alvos de uma vez, mas teme que tenha exagerado e matado algumas pessoas. Kuga salta para o campo de batalha e cura os mercenários gravemente feridos, confundindo os que ainda estão de pé. De repente, eles ouvem um forte estrondo e veem Yohai a empurrar o touro demoníaco em direção à aldeia com a sua espada cravada no corpo. Eles colidem com a cerca de madeira, e Yohai tenta estrangular o touro demoníaco, mas ele contra-ataca e agarra a sua garganta. Yohai corta a mão do demônio e apunhala a sua garganta, mas é inútil, pois o touro demoníaco regenera-se instantaneamente de todas as lesões que enfrentou. Yohai não tem escolha senão pedir ajuda a Zero, e ela diz-lhe para sair da fronteira da aldeia ao seu comando. Ele diz-lhe que ela não precisa ir tão longe enquanto ele soca o touro demoníaco para trás, mas Zero já começou a cantar um feitiço mágico muito poderoso. O seu poder cria um portal verde no céu, e ela diz a Yohai para voltar instantaneamente. Ele corta o touro demoníaco ao meio antes de recuar, e enquanto o touro se cura, zombies emergem do chão e começam a agarrar-se a ele. Quando ele está totalmente curado, ele encontra-se cercado por um exército inteiro de zombies que começam a morder pedaços da sua carne enquanto sobem nele. O touro demoníaco é reduzido a nada mais do que ossos em minutos, e Seb e os seus amigos só conseguem olhar para a cena com horror. Zero cancela o seu feitiço com isso, e diz aos seus alunos que feitiços como este são a razão pela qual feiticeiros poderosos que seguem o caminho do mal podem ser tão destrutivos. A guerra chega ao fim com isso, finalmente, e os mercenários bestiais também recuam. Albus e seus amigos observavam tudo isso de longe, e até mesmo convocaram os 7 grandes bispos da igreja para testemunhar o ocorrido. Albus revela a sua amiga que desvendou a identidade do verdadeiro mentor por trás de tudo, mas precisa de provas concretas antes de poder expô-lo publicamente. De repente, um enorme enxame de lagartos armadilha de Vênus surge na floresta, e o pânico se espalha entre todos. Albus protege os dignitários, enquanto todos os magos disparam um feitiço de chamas azuis na direção dos pequenos e terríveis monstros. As chamas azuis se mostram completamente ineficazes, e os monstros saltam do fogo, atacando impiedosamente todos em seu caminho. Os 7 bispos, juntamente com Albus e sua amiga, conseguem alcançar a segurança de um topo de colina. Um deles, o bispo I Demer, instrui a todos para que permaneçam bem próximos a ele, pois assim ele poderá mantê-los a salvo dos monstros. Ele afirma possuir uma proteção especial contra os monstros, mas não a liberou antes, pois acreditava firmemente que as bruxas seriam capazes de deter as criaturas. Ele então provoca Albus, dizendo que ela e a bruxa da vila falharam miseravelmente e que, portanto, não são mais necessárias. No entanto, Albus o confronta e revela que a proteção contra monstros demoníacos só pode ser obtida se alguém souber o verdadeiro nome do demônio que os criou, o que é um conhecimento muito raro. Ela então questiona Demer sobre como ele teria aprendido o nome do demônio, e ele gagueja, fazendo com que todos os bispos passem a desconfiar dele imediatamente. De repente, os monstros lagarto avançam rapidamente em sua direção, ignorando completamente todos os outros presentes, e mesmo quando ele lhes mostra o feitiço de proteção, eles não o abandonam de forma alguma. E Demer se pergunta o que está acontecendo, quando subitamente os monstros se derretem em um líquido escuro que retorna ao cajado de Lou, como se fossem parte dele. Ela pergunta a Demer se ele ficou assustado com sua pequena brincadeira, e ele percebe que todas as pessoas que foram atacadas há pouco estão completamente bem, pois os monstros eram na verdade falsos. Lou então informa ao bispo corrupto que, apesar de todas as suas ações malignas, ela não o matará de forma alguma.
Ela então retira um ovo do monstro lagarto de seu cajado e ordena a Aideamer que o coma, exatamente como ele o deu pra Carrie. Ele implora para que ela o poupe, mas no exato momento em que ele abre a boca, Law empurra o ovo pra dentro e o força a engolir, antes de declarar que o perdoou agora, finalmente. Logo depois disso, rumores sobre a guerra se espalham rapidamente por todo o sul. As pessoas zombam abertamente da facção anti-bruxas, que não conseguiu subjugar uma única vila, mesmo com um exército de 10 mil homens. Eles também amaldiçoam Idima por ter trazido monstros para o sul e colocado a vida de todos em perigo iminente. Albus convoca seus 3 estudantes de volta à academia e os presenteia com seus diplomas, em reconhecimento à sua excelente performance durante a guerra. Eles ficam completamente atordoados com a notícia repentina e pensam que se trata de mais um teste imposto pelo diretor, e Albus entra em pânico, percebendo que seus estudantes não confiam mais nela, o que a deixa muito preocupada. Hot pergunta a ela se os ajudará a conseguir empregos agora, e Albus responde que tem empregos perfeitos e já alinhados para eles. O novo trabalho deles envolve uma longa viagem até a Biblioteca Proibida no Norte, com a missão de coletar informações cruciais sobre o monstro demoníaco. Depois disso, o trio retorna à vila para reunir todos os seus pertences, e Zero diz a Seb para levar o livro escrito por 13, desejando-lhe a melhor das sortes para seu futuro promissor. Eles se despedem do restante de seus amigos em seguida, e então partem para sua jornada aventureira em uma carroça puxada pelo majestoso dragão branco.